Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma fórmula com 3 componentes básicos é o título da mensagem desta manhã. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 58. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, se colocassem de pé para que nós possamos ler esse trecho. É um texto bem conhecido da Palavra de Deus e um texto bem desafiador para as nossas vidas. Quero falar nessa manhã sobre 3 componentes de uma fórmula que, uma vez aplicados nas nossas vidas, vai nos ajudar a ter crescimento espiritual e sermos mais vitoriosos na vida cristã. 1 Coríntios 15, versículo de número 58. O texto diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, quero agradecer por essa manhã em que nós podemos estar na casa do Senhor. Agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que, além de nos salvar, tem preservado as nossas vidas. Pai, tem nos dado o privilégio de ter a presença do Senhor. Tem nos dado uma igreja onde nós podemos adorar ao Senhor com liberdade, podemos ouvir as instruções do Senhor. Eu quero, nessa manhã, pedir que o Senhor possa nos auxiliar na pregação da palavra do Senhor. Pai, tanto eu que irei trazer a palavra, como cada pessoa que vai ouvir, precisa do poder do Senhor, para que a palavra do Senhor possa agir nos nossos corações. Então, nos ajude a esvaziar os nossos corações das preocupações, dos problemas, nós possamos encher os nossos corações nessa manhã da palavra do Senhor. Nós pedimos auxílio e a ajuda do Senhor neste momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podem se sentar. Muito bem, nós temos aqui neste texto, um texto escrito pelo apóstolo Paulo aos crentes da igreja da cidade de Corinto. E aqui no capítulo 15, em especial, nós temos o apóstolo Paulo tratando com os coríntios sobre diversos assuntos importantes para a vida cristã. E um desses assuntos é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos em Jesus Cristo. E do versículo 50 em diante, Paulo fala aos coríntios a respeito de um evento importante que vai fazer parte das nossas vidas, que é o arrebatamento. E a palavra de Deus descreve que é um acontecimento glorioso, um acontecimento majestoso, onde os crentes em Jesus Cristo, que estiverem vivos, serão arrebatados, tirados neste mundo e irão encontrar com o Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia diz, nos ares. Paulo diz que nós teremos os nossos corpos transformados em corpos glorificados, incorruptíveis, ou seja, corpos diferentes do que nós temos hoje, totalmente sem pecado algum. E ele mostra que essa transformação, ela é necessária porque Deus ele não pode habitar com o pecado do nosso corpo, com a corrupção que existe na nossa carne nos nossos dias. E ele mostra que quando nós formos arrebatados e formos revestidos e tivermos um corpo novo, nunca mais nós seremos atormentados com o pecado como nós somos atormentados nos nossos dias. E ele fala da ressurreição de Cristo, e ele fala da ressurreição dos mortos em Jesus Cristo. E ele fala da transformação que vai ocorrer com os nossos corpos, fala da volta de Cristo, da derrota total da morte. Ele diz que a morte será totalmente aniquilada. E ele termina o capítulo 15 com uma exortação bem ao estilo do apóstolo Paulo. Ele diz então, enquanto isso não acontece, enquanto Cristo não volta, enquanto nós não somos arrebatados, enquanto nós não vencemos a morte, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E ele então está mostrando aqui aos coríntios que enquanto nós esperamos a volta de Cristo, enquanto nós não somos transformados, enquanto nós não vencemos a morte e o pecado, enquanto nós vamos enfrentando batalhas e mais batalhas nesta vida, ele mostra que nós devemos trabalhar para Cristo firmemente e fazer o maior esforço possível
para Deus e para a obra de Deus. Porque tudo que nós fizermos, de forma alguma, de maneira alguma, Paulo mostra, não vai ser em vão, não vai ficar perdido. Então, no versículo 58, nós temos essa exortação de Paulo, e nessa exortação, nós temos uma fórmula com 3 componentes, que uma vez aplicada, então, nas nossas vidas, vai nos trazer crescimento espiritual, vai nos colocar mais próximos de Deus e vai nos ajudar também a sermos mais vitoriosos diante de tudo aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Fórmula é algo que as indústrias usam, indústria de cosméticos, indústrias de medicamentos, e é algo que elas usam, então, para formular algum produto e ter sucesso, então, com os seus produtos. Por exemplo, quando você usa um shampoo, ele só produz o efeito que ele produz, só atinge o objetivo que ele quer atingir quando a fórmula é bem elaborada na indústria. Então, é preciso que a indústria manipule a fórmula com os componentes certos, na medida certa e da forma certa, para que o produto, então, possa obter o resultado para que ele foi feito. Por exemplo, quando você usa um shampoo, uma fórmula limpa o cabelo, um componente limpa o cabelo, outro componente coloca a maciez e atinge o seu objetivo de acordo com o que você vai usando. Mas se a indústria errar nos componentes e errar na fórmula, tanto faz, seja shampoo ou qualquer outro produto, o produto não vai atingir o objetivo para que ele foi criado. Meu amado, e na vida cristã também não é diferente. A palavra de Deus também mostra que Deus deixou diversas fórmulas, que uma vez aplicadas nas nossas vidas, com os componentes certos, da forma certa, essas fórmulas irão trazer também resultados que nos trarão grandes benefícios. E um dos resultados é o crescimento espiritual. E quando nós falamos de crescimento espiritual não é algo opcional na vida do crente. Nós temos 2 opções na vida cristã, 50%, ou nós crescemos espiritualmente, e os outros 50%, ou nós crescemos espiritualmente. Ou seja, meu amado, a palavra de Deus não nos dá opção. Nós precisamos sempre crescer espiritualmente, ou do contrário, nós teremos problemas em diversas áreas. E a palavra de Deus, então, nos dá diversas fórmulas para que nós possamos ser vitoriosos. E em 1 Coríntios 15, versículo 58, nós temos mais uma dessas fórmulas, onde se nós aplicarmos os componentes certos, nós iremos ser vitoriosos. Em primeiro lugar, quais são esses componentes? Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar que o componente da fórmula que o apóstolo Paulo deixou aqui é a firmeza no Senhor. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Mas eu gostaria de destacar a firmeza no Senhor como o primeiro componente que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. A palavra firme no dicionário dá o sentido de algo inabalável. É algo estável, algo que tem um fundamento. No grego também, a palavra que é usada aqui no texto, para firme, ela também nos dá o sentido de algo inabalável, algo que tem um fundamento. Então, firmeza é a qualidade de estar firme ou sólido, é manter estabilidade, é ter determinação diante dos desafios que aparecem nas nossas vidas. Então, para que haja crescimento espiritual, é preciso este componente. Nós precisamos de firmeza no Senhor, como diz o apóstolo Paulo. É preciso se firmar, se solidificar, se esforçar, mas não nas próprias forças, não nas forças seculares, mas na força única que vem do Senhor. E para que possamos alcançar, então, crescimento espiritual, nós precisamos nos firmar completamente no nosso Deus. É depositar completamente a nossa confiança e é esperar em Deus o auxílio que nós precisamos para que nós possamos, então, deixar com que Ele direcione os nossos passos. Somente firmeza no Senhor é que solidifica os nossos passos na vida cristã. É a única maneira que nós temos de conseguir sermos vitoriosos diante dos desafios que aparecem no nosso dia a dia. Não tem como um crente manter os seus passos firmes se ele não se firmar única e exclusivamente no Senhor. E o motivo é que firmeza no Senhor solidifica o crente nas suas convicções. Filipenses 4:1, Paulo diz, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais firmes no Senhor, amados. Somente se firmando no Senhor é que um crente consegue se manter inabalável diante dos problemas da vida cristã e do dia a dia. Um crente firmado no Senhor
ele pode passar pelo mais terrível problema, que jamais ele abandona a vida cristã. Sejam problemas financeiros, sejam enfermidades, sejam decepções, o crente que se firma no Senhor, ele se solidifica na vida cristã e ele mantém as suas posições bíblicas. Mas além disso, um crente firmado no Senhor, ele mantém as suas posições bíblicas também. Efésios 4, versículo 12 a 14, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Meu amado, um crente que está firmado no Senhor, confiando em Deus completamente, ele não é levado pelos ventos de doutrinas que têm assolado as igrejas nos nossos dias. O que não faltam são doutrinas novas, algo que confunde a mente das pessoas. Mas o crente que se firma no Senhor, ele mantém as suas posições e ele não é levado por esses ventos de doutrina. Quem se firma no Senhor, firma-se nas suas convicções bíblicas e não nos ensinamentos baseados nos pensamentos humanos. Quem está firmado no Senhor jamais vai querer imitar o mundo, seja em qualquer atitude que for. Ao longo dos anos, muitos crentes abandonam a vida cristã, até mesmo crentes que já foram firmes. Quantas vezes eu já presenciei, já ouvi falar de muitos crentes que desanimaram na vida cristã. E o motivo é que não se firmaram no Senhor. Meu amado, um crente que se firma no Senhor mantém-se inabalável. Não são as pessoas nem os problemas que vai tirá-lo da vida cristã, porque ele sabe que a sua firmeza está completamente no Senhor. Então, primeiro componente é a firmeza no Senhor. Segundo lugar, outro componente que nós encontramos aqui é a constância na palavra de Deus. Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Constância é algo frequente, é algo que tem perseverança. Para que nós possamos, então, crescer espiritualmente, firmar os nossos passos, é preciso constância, não em qualquer coisa, mas constância na palavra de Deus. Não basta apenas ler, é preciso manter frequência, firmeza de ânimo, perseverança, não nas nossas próprias ideologias e pensamentos, não nos ensinamentos seculares, mas nos ensinamentos da palavra de Deus. Então, além de ler, é preciso estudar, é preciso entender, é preciso fixar na mente, é preciso colocar em prática para que haja constância e, consequentemente, crescimento espiritual e vitória na vida cristã. Meu amado, um crente, ele não tem o direito de diminuir o ritmo de leitura da palavra de Deus. Ele pode ter vários direitos, mas menos esse. Ele não pode ter o direito de diminuir a sua leitura bíblica. Infelizmente, no Brasil, nós temos a cultura da medicina curativa. Nós procuramos ir ao médico depois que já estamos com problema. Mas, em alguns países, a medicina é a preventiva. As pessoas vão ao médico de vez em quando para ver se tem algum problema antes que ele fique grave e tratá-lo no seu começo. E com a vida cristã, meu amado, não pode ser diferente. Muitas vezes nós procuramos ajuda, procuramos resolver os problemas que já estão sérios, mas nós poderíamos nos precaver lendo a palavra de Deus, procurando ter constância na palavra de Deus e nos prevenir dos problemas que aparecem no dia a dia. Em primeiro lugar, constância na palavra de Deus dá consistência ao crente durante as suas tribulações. Hebreus 4:12, o texto diz, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, meu amado, ela age como um organismo vivo nas nossas vidas. E quando nós, então, mantemos a constância na leitura e na prática da palavra de Deus, ela age e ela faz aquilo que nós precisamos e não temos capacidade para fazer. Sendo assim, uma pessoa consistente na palavra de Deus, por mais que ela passe por tribulação, por mais que ela passe por problemas físicos, nada vai lhe tirar a sua constância do dia a dia, porque ele está tendo consistência na palavra de Deus. Meu amado, e ela revigora as forças. Por isso que o texto diz que a palavra de Deus é viva, porque ela tem a capacidade de nos reanimar, nos tirar o cansaço e nos fazer reviver, revigorar durante o nosso caminhar na vida cristã. E com constância, nós podemos continuar a nossa vida cristã, mesmo no meio às tribulações. Constância na palavra de Deus também dá consistência nas decisões.
O texto diz que a palavra de Deus, ela é viva, mas não somente viva, ela é viva e eficaz. Significa que ela faz efeito uma vez aplicada. E um crente consistente na palavra de Deus, ele sempre vai ter direcionamento na hora de tomar as suas decisões. A palavra de Deus tira as dúvidas, ela tira os temores, tira as incertezas e coloca o crente no caminho certo, no caminho que Deus quer que a pessoa venha a andar. Um crente constante na palavra de Deus, ele sabe dizer não para tudo aquilo que vai prejudicar a sua vida e tirá-lo da vontade de Deus. Sabe dizer não para o pecado, quando ele se apresenta. Sabe dizer não para tudo aquilo que vai atrapalhá-lo e impedi-lo de ser uma bênção na vida cristã. Quando o Templo Batista Ebenezer estava sendo construído, vários americanos vinham todas as semanas para que pudessem ajudar na construção daquela igreja, assim como aconteceu em Aparecida de Goiânia. E nas quartas-feiras, eles tinham oportunidade de testificar sobre algo das suas vidas. E eu me lembro que em 2 quartas-feiras diferentes, dois daqueles homens deram o mesmo tipo de testemunho. Disseram que cresceram na igreja, serviam a Deus com intensidade, mas em determinado ponto da vida se deram ao direito de começar a diminuir o ritmo de leitura da palavra de Deus. E foram diminuindo, até que chegaram ao ponto de esfriarem completamente, se desviar e sair completamente fora da vida cristã. E todos dois disseram a mesma coisa, voltaram a ler a Bíblia com a mesma constância e conseguiram se livrar dos seus problemas. E assim vai acontecer com todo crente, que manter consistência na leitura da palavra de Deus, a prática da palavra de Deus, ele vai conseguir ser direcionado e se manter firme na vida cristã. Porque é a palavra de Deus que realmente solidifica a vida do crente na vida cristã. E em terceiro lugar, outro componente básico para que nós possamos manipular nas nossas vidas e ter crescimento espiritual é a abundância na obra do Senhor. Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Segundo o dicionário, abundância significa quantidade com qualidade, fartura, riqueza. E para que haja crescimento espiritual é preciso isso. É preciso fartura, riqueza de obras para o Senhor Jesus Cristo. Não são obras humanas, não são obras que nos beneficiam como seres humanos, mas são obras feitas para o Senhor, são obras para a obra do Senhor. Então é preciso quantidade, riqueza, sim, esforço, suor, mas para que Deus seja honrado e glorificado. Meu amado, quando o crente se envolve, quando ele auxilia na obra de Deus, quando ele ajuda pessoas a crescer espiritualmente, ele se solidifica na vida cristã e Deus abençoa a sua vida e a sua igreja é beneficiada com essa prática. Porque a abundância na obra de Deus valoriza os ministérios da própria igreja. Hebreus 10, 25, Paulo disse, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Desta forma, então, um crente abundante na obra de Deus, meu amado, ele não perde a oportunidade de servir a Deus, seja na área que for. E nem mesmo os imprevistos, as dificuldades, impedem o crente de ser uma bênção na obra de Deus. A pessoa abundante na obra de Deus, ela não é vencida pelos obstáculos, pelo cansaço, pelo desânimo. Eles podem até tentar, mas a pessoa que está sendo abundante, ela não é vencida por essas coisas. Porque a abundância na obra de Deus também dá frutos nos próprios ministérios da igreja. Atos 2, 42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Versículos 46 e 47, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo um pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todo dia acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Meu amado, a abundância na obra do Senhor, quando o crente está se entregando para servir a Deus, os ministérios da igreja serão, então, beneficiados. Mesmo que a pessoa seja tímida, mesmo que a pessoa não seja eloquente, mesmo que tenha alguma limitação, a pessoa que quer servir a Deus, ela consegue ser uma grande bênção para a obra de Deus e produzir frutos. Nós precisamos lembrar que
todo esforço que nós fazemos para Deus, ele sempre será recompensado. Pode ser que você não perceba, pode ser que você não consiga ver com seus olhos humanos, pode ser que você não sinta, pode ser que ninguém lhe agradeça, mas pode ter certeza, tudo que você faz para Deus, você vai ser beneficiado e não vai ser em vão, mesmo quando nós não percebemos. Certa vez o pastor Rômulo testificou que quando ele fazia faculdade nos Estados Unidos, todos os alunos tinham que ajudar alguma igreja. E ele decidiu ajudar uma igreja pequenininha, uma igreja que não tinha muitos membros. E eles faziam visitas constantemente, havia os grupos, eles saíam e visitavam. De repente, um dia, o pastor chegou para o pastor Rômulo, que ainda não era o pastor, e disse: Rômulo, a igreja está crescendo, mas não são como as pessoas que nós estamos visitando. Nós estamos visitando, a igreja está crescendo, mas não com aquelas pessoas. E o pastor sábio, Rômulo, como sempre foi sábio, respondeu: pastor, Deus está abençoando o nosso trabalho. E aquela igreja foi beneficiada e em pouco tempo. O pastor disse que a igreja tinha muito mais pessoas, porque Deus estava abençoando o trabalho que eles estavam fazendo. Mesmo que eles não vissem, Deus estava abençoando. Como eu disse na introdução, eu usei a ilustração do shampoo. E eu gostaria de terminar também falando sobre a ilustração. Quando você usa um shampoo, ele age no seu cabelo. E ele beneficia, porque os componentes fazem isso. Misturados na fórmula, ele vai agir no seu cabelo. Então, quando ele é usado, ele vai chegar àquele objetivo. Meu amado, quando você também começar a aplicar as fórmulas que Deus deixou registrado na Palavra de Deus, eu posso lhe garantir, essas fórmulas também vão agir na sua vida espiritual e você vai perceber a diferença. No caso dessa fórmula de hoje, por que ela faz diferença? Porque firmeza no Senhor firma o crente na vida cristã e automaticamente na sua igreja. Constância na Palavra de Deus dá suporte para a vida do crente, tanto na sua vida individual como na vida da sua igreja. E a abundância na obra do Senhor dá volume nos ministérios. Pessoas trabalham para Deus e automaticamente esse trabalho produz frutos para você e produz frutos para a sua igreja. E eu gostaria de terminar perguntando, quais são as fórmulas que você tem aplicado na sua vida? A sua? A fórmula do mundo? A fórmula secular? Em alguns casos, meu amado, pode até dar certo. Na vida profissional, você pode ser bem-sucedido, na vida secular, mas espiritualmente só existe uma fórmula que dá certo, a fórmula da Palavra de Deus. Qualquer outra fórmula não tem sucesso. Qual fórmula você tem aplicado? Eu posso lhe garantir que a fórmula da Palavra de Deus é sucesso completo, traz crescimento espiritual e nos livra de muitos problemas. 100% dos nossos problemas surgem por falta da Palavra de Deus nas nossas vidas. E 100% dos nossos problemas seriam resolvidos apenas com a Palavra de Deus. Qual é a fórmula que você tem aplicado? Que você possa, então, aplicar a fórmula da Palavra de Deus, porque essa, certamente, não falha. Amado Deus eterno,